A joia suprema do discernimento. Vivekachudamani. Sri Shankaracharya. Saúdo ao meu bondoso guru, mestre espiritual, Govinda, cuja natureza é bem-aventurança suprema, a quem só é possível conhecer quando se realiza o verdadeiro significado da filosofia Vedanta. Quem está além do alcance da palavra e do pensamento. Govinda é um dos nomes de Deus, em seu aspecto protetor, Vishnu. É difícil lograr o nascimento como ser humano, mais ainda como homem, mais raro ainda como Brahmin, mais ainda como aquele que segue a religião védica. Muito mais adquirir a erudição das escrituras, o discernimento entre o ser e o não ser, o real e a irrealidade, a realização suprema da espiritualidade, e o logro do estado de contínua identidade com o Brahman, o Supremo. A liberação, o final da ignorância, não se conquista sem os méritos conquistados em milhões de vidas. Existem três coisas que na verdade são excepcionais, e que só são logradas pela misericórdia divina: o nascimento humano, o anelo pela liberação e a cuidadosa proteção de um sábio espiritual que alcançou a perfeição. Realmente, comete suicídio aquele que, após haver nascido como ser humano, em corpo masculino, e que, além disso, tem profundo conhecimento dos Vedas, como um nécio, não faz esforço algum para conseguir a liberação. Este homem marcha para sua própria destruição apegando-se aos objetos efêmeros. Há alguém mais nécio do que aquele que, depois de haver tomado este excepcional corpo masculino do ser humano, se torna negligente e não faz o esforço devido para conquistar a meta real desta vida, a liberação? Ainda que as pessoas citem as Escrituras e façam todos os cultos e adorações às distintas divindades, tudo isto não lhes dará a liberação final, até que realizem sua identidade com o Atman, o Ser. Não, nem no incontável tempo de 100 Brahmas. Segundo a mitologia hindu, um Brahma dura em seu ofício de criador 100 anos celestiais. Um dia celestial equivale a 432 milhões de anos humanos. Declaram as Escrituras: não há esperança de conseguir a imortalidade pela riqueza, por isso é evidente que as distintas obras não podem causar a liberação. Portanto, o homem preparado deve fazer o maior esforço para alcançar a liberação final. Depois de haver renunciado ao desejo de gozar os objetos externos, deve se aproximar, como corresponde, de um preceptor bondoso e fixar sua mente sobre a verdade infundida por ele. Havendo logrado o estado de Yoga Ruda, mencionado no Bhagavad Gita 6.4, aquele que não está apegado aos objetos dos sentidos nem às ações e renunciou a todos os desejos mundanos, logra este estado. Por devoção ao verdadeiro discernimento, deve salvar-se do oceano de nascimento e morte, onde estava profundamente submerso. Que o homem erudito e inteligente, depois de haver começado a prática de realizar o Atman, renuncie a toda a atividade egoísta e tente cortar os laços do nascimento e morte. A ação, ainda que seja boa, só purifica a mente. O trabalho não produz, diretamente, a percepção da realidade. O alcance da verdade é causado pelo discernimento. Não se logra nada absolutamente nem pela realização de 10 milhões de atos. Pelo adequado raciocínio consegue-se a convicção sobre a realidade de uma corda, que extermina o angustioso temor e o estado miserável provocado pela irrealidade serpente produzida pela mente enganada. Vendo a corda no solo, na escuridão, a mente gera com isso uma serpente, pensa que é uma serpente, e sente medo. Nota-se que a convicção da verdade surge do raciocínio sobre os conselhos benéficos de um sábio perfeito, mas não jamais pelos banhos nos rios sagrados, nem pelas obras de caridade, nem por centenas de pranayama, prática de respiração iógica. O êxito depende essencialmente de que o aspirante esteja bem preparado. O tempo, lugar e outros meios são fatores subsidiários. Portanto, o aspirante da realidade, depois de aproximar-se do guru, que deve ser o melhor dos conhecedores de Brahman e cuja bondade é tão imensa quanto o oceano, deve fazer a introspecção. Aquele que é inteligente e instruído,
e que sabe argumentar em favor das escrituras e pode refutar todos os argumentos contrários, é considerado como digno recipiente do conhecimento do Atman. O homem que sabe discernir entre o real e o irreal, cuja mente se afastou da irrealidade, que possui calma e as outras virtudes requeridas e anela fervorosamente a liberação final, só ele é considerado com a preparação para inquirir sobre Brahman, o Supremo. A este respeito, os sábios falaram de 4 classes de práticas sucessivas, cujo exercício faz prosperar o fervor por Brahman, e na sua ausência acontece o contrário. Primeiramente, é necessário o discernimento entre o real e a irrealidade. Segue a aversão pelo gozar dos resultados que as ações produzem aqui e no além. Depois, vem a prática dos 6 requisitos essenciais, como a calma e outros, e por último os sábios bem claros falam do anelo pela liberação. A firme convicção da mente de que Brahman é o único real e o universo é irreal é conhecida como discernimento entre o real e a irrealidade. Vairagya, ou renúncia, é o desejo de abandonar todos os gozos transitórios que começam por ter um corpo vivo e terminam no estado de Brahma, Criador, ao conhecer seus defeitos e desvantagens pela própria observação, a instrução do preceptor e suas práticas. A prática de manter firme a mente sobre sua meta, Brahman, depois de separá-la dos múltiplos objetos dos sentidos pela contínua observação dos defeitos que estes têm, é conhecida como chama, ou calma. Dhamma, ou prática de autocontrole, é retirar os órgãos de ação, as cordas vocais, as mãos, as pernas, os órgãos genitais e o de evacuação, e os de percepção, os olhos, o nariz, os ouvidos, a língua e a pele, dos objetos que os atraem e colocá-los em seus respectivos centros. A melhor classe de uparati, ou o referido recolhimento, se logra quando não se permite que a mente funcione diante dos impactos dos objetos externos. Titiksa, ou imperturbabilidade, é suportar todos os tipos de aflições sem ocupar-se em remediá-las, e ao mesmo tempo sem queixa e inquietude. Os sábios chamam Shraddha, ou crença, a verdadeira aceitação dos conselhos do Guru e das escrituras sagradas, depois de haver reflexionado devidamente sobre eles. Por tal aceitação, o real é percebido. Samadhana, ou firme convicção sobre o ser, se logra pela constante concentração do intelecto ou faculdade determinativa no puro Brahman, e não pela condescendência com os pensamentos vagos. Mumukshuta, ou ardente anelo de liberação, é o constante desejo de liberar-se de todas aquelas amarras imaginadas pela influência da ignorância primária, que começa com o egoísmo e termina com o corpo. Este desejo nasce quando o ser se dá conta de sua verdadeira natureza. Mesmo quando este anelo pela liberação é fraco ou moderado, pela graça do Guru, pode produzir resultado, se são feitas as práticas de renúncia, calma e as outras. Quando a renúncia e o anelo pela liberação são intensos, então as práticas de calma e as outras são frutíferas, e compreende-se seu significado. Mas quando a renúncia e o anelo pela liberação estão em um estado de letargia, inertes, sem intensidade, as práticas de calma e as outras são meramente aparências, como ver água no deserto, miragem. Entre as coisas que conduzem à liberação, a devoção ocupa o primeiro lugar. Segundo o monismo, devoção é a busca da natureza real de si mesmo. Há outros que opinam que devoção é indagar a verdade do ser de si mesmo. O buscador de tal verdade que possua as virtudes já mencionadas deve aproximar-se de um sábio preceptor, que lhe outorgará a emancipação. Guru, mestre espiritual, é aquele que está versado nos Vedas, que não tem nenhum pecado, nem está vencido pelos desejos, que é o melhor dos conhecedores de Brahman, que está estabelecido em Brahman, tranquilo como um fogo cujo combustível foi consumido, porque todas as suas atividades no plano relativo cessaram para sempre, que é como um infinito oceano de bondade, que não faz nenhuma distinção e é amigo de toda pessoa boa que se prosterna ante ele. Aproximando-se e saudando com devoção a este Guru,
e satisfazendo-o pela saudação, humildade e serviço pessoal, o discípulo deve fazer-lhe perguntas sobre tudo o que quer saber. Ó Mestre, amigo dos respeitosos, oceano de bondade, te saúdo. Caí neste oceano de nascimento e morte. Salva-me com teu olhar direto que esparge a doce bondade suprema. Salva-me da morte. Estou me queimando no tremendo fogo desta selva mundana. Aterrorizado, estou tremendo diante dos ventos de origem desconhecida que me levam daqui para lá, dos resultados das más ações passadas. Tomo refúgio em ti, porque não conheço a ninguém mais. Existem almas boas, tranquilas e com magnanimidade, que, como as primaveras, fazem bem a todos, que depois de haver cruzado este espantoso oceano de nascimento e morte, ajudam outros a cruzá-lo, sem nenhum motivo particular, por sua natureza bondosa. A natureza dos magnânimos é atuar voluntariamente, ajudando os demais a se livrarem de suas dificuldades. Por exemplo, aqui está a lua, que, como todos sabem, voluntariamente salva a terra dos raios abrasivos do sol. Disse o aspirante: ó Senhor, eu que estou atormentado pelas aflições mundanas, que são como as chamas do fogo no bosque, rocia-me com tuas palavras de néctar, especialmente adocicadas pela tua bem-aventurança de Brahman, aquelas palavras puras e refrescantes que brotam de teus lábios como água de manancial. Benditos são os que, ainda que por um olhar passageiro teu, são aceitos por ti. Nada sei sobre como cruzar este oceano da existência fenomenal, de qual será minha sorte, de que caminho devo tomar. Por favor, salve-me, ó Senhor, e ensine-me detalhadamente como pôr um fim a este sofrimento da existência relativa. Quando atormentado pelas aflições do mundo, que é como um bosque em chamas, e buscando a proteção do santo, o aspirante falou assim. O grande ser olhou com imensa ternura para ele e de repente lhe disse que deixasse toda a ideia de medo. O sábio, por pura compaixão, começou a dar conselhos sobre a verdade a este aspirante que, anelando a liberação, se havia refugiado nele. O aspirante obedecia devidamente todos os mandamentos das Escrituras. A condição natural de sua mente era tranquila, e, além disso, tinha o treinamento de chama. Disse o sábio: ó erudito, não tenhas medo, não há morte para ti. Existe um meio de cruzar este oceano da existência. Aconselharei a ti sobre aquele mesmo caminho que os sábios seguiram para cruzar este oceano. Existe um grande meio que aniquila o medo da existência relativa. Por este meio, cruzarás o oceano de Samsara, este mundo de nascimento e morte, e lograrás a bem-aventurança suprema. Da introspecção sobre o significado da Vedanta, nasce o conhecimento superior, que é seguido imediatamente pela destruição total do sofrimento da existência relativa. Os Shrutis, os Vedas, declaram que para aquele que anela a liberação, os requisitos imediatos são fé, devoção e o yoga da meditação. Quem quer que os possua, se libera das amarras do corpo, que é uma obra de prestidigitação, ilusionismo, de avidya, ignorância primária. Realmente, pelo contato com a ignorância, tu que és o Ser Supremo, te encontras ligado com o não-ser, e daí procede o ciclo de nascimento e morte. O fogo do conhecimento, que foi aceso pelo discernimento, queima até a raiz os efeitos de avidya. Disse o discípulo: ó mestre, concede-me o favor de escutar a pergunta que vou fazer. Eu me sentirei sumamente satisfeito de ouvir uma resposta vinda de teus lábios. Na verdade, o que é a amarra? De onde veio? Como continua existindo? Como nos libertamos dela? Que é este não-ser? Quem é o Ser Supremo? Como se faz o discernimento entre eles? Por favor, fala-me sobre tudo isto. O guru respondeu: és afortunado, lograste a meta de tua vida, santificaste tua família desejando o estado de Brahman, libertando-te das amarras da ignorância. Um pai tem a seus filhos e outros para que o libertem de suas dívidas, pagando-as,
mas não tem a ninguém mais que a si mesmo para romper suas amarras. O mal-estar causado por um objeto pesado sobre a cabeça pode ser aliviado por outros, tirando tal objeto, mas ninguém além de si mesmo pode pôr fim ao sofrimento causado pela fome e etc. Vê-se curar por completo o enfermo que pessoalmente toma o remédio e segue a dieta adequada, e não porque o faça o próximo. A verdadeira natureza dos objetos deve ser conhecida pessoalmente, pelo olho da iluminação clara, e não através de outro, ainda que seja um sábio. O que a lua realmente é conhecido pela própria visão. Acaso outros podem fazê-lo saber? Quem além de si mesmo pode salvar-se das correntes e amarras causadas pela ignorância, os desejos e as ações? Por outros nem em 1 bilhão de ciclos. Nem pela prática de Hatha Yoga, nem seguindo o sistema Samkhya, nem pelos trabalhos meritórios, nem pela erudição se logra a liberação. Somente realizando a identidade entre o ser e Brahman se libera. Outros meios não servem. A beleza da forma da vina, instrumento musical de cordas, e a técnica de tocá-la meramente causam certo prazer a algumas pessoas, mas não oferecem soberania a ninguém. Em vão é o estudo dos livros sagrados se a suprema verdade permanece desconhecida. Igualmente resultam inúteis os estudos quando se logra o conhecimento supremo. As escrituras, cheias de palavras, são como um bosque onde a mente perde seu rumo. Por isso, o sábio deve dedicar-se unicamente a conhecer a verdadeira natureza do Atman. Para aquele que foi mordido pela serpente da ignorância, o único remédio é o conhecimento de Brahman. De que podem servir os Vedas, os mantras, fórmulas sagradas, as escrituras e outros remédios? Assim como só pronunciando o nome do medicamento não se cura a enfermidade, porém é necessário tomá-lo, assim também, sem ter o conhecimento direto, ninguém logra a liberação. A mera pronúncia da palavra Brahman não produz grande efeito. Até que se faça desaparecer, da mente, ao mundo objetivo e se conheça a verdade do ser, como é possível lograr a liberação repetindo somente a palavra Brahman? Isto resultaria em mero esforço de articulação fonética. Sem destruir aos inimigos e sem possuir a glória de ser dono de todo o território circunvizinho, ninguém se faz imperador somente pelo fato de repetir: sou o imperador. Para ser dono de uma pedra preciosa que está oculta sob a terra, necessita-se adequado conhecimento geológico, o trabalho de escavação, tirando todas as pedras e demais obstáculos que a cobrem, e por último, pegá-la para si, mas nunca dizendo apenas que saia a pedra, nos apossamos dela. Assim, a verdade transparente do ser, que está coberto por Maya e seus efeitos, só se realiza pelos conselhos de um conhecedor de Brahman, e depois pela introspecção e demais práticas, mas jamais por argumentações inúteis. Por isso, da mesma forma que nos casos de enfermidade e outros, o bom aspirante pessoalmente deve fazer todos os esforços para liberar-se dos repetidos nascimentos e mortes. A pergunta que me fizestes é excelente, é aprovada pelos conhecedores das Escrituras, é significativa e deve ser feita por todos os aspirantes que buscam a liberação. Ó instruído, agora escuta com atenção o que vou lhe dizer. Ouvindo-o, imediatamente te libertarás das amarras deste mundo. O primeiro passo à liberação inicia com a extrema aversão por todos os objetos perecedouros. Logo, seguem as práticas de calma, autocontrole, imperturbabilidade e a renúncia a todos os trabalhos que se fazem para lograr mérito. Depois, vem o ato de ouvir, a suprema verdade dos lábios do Guru, reflexionar sobre o que foi ouvido e a ininterrupta e constante meditação sobre a verdade. Fazendo tudo isso, o sábio logra o estado de Nirvikalpa e nesta mesma vida goza da bem-aventurança do Nirvana. Agora, lhe falarei extensamente sobre o discernimento entre o ser e o não ser. Isto é o que deve saber. Escute com atenção e depois tome sua decisão. 72 a 74. Os sábios denominam de corpo denso a esta morada da paixão irracional pelo eu e meus,
que está constituído de 7 componentes: medula, ossos, gordura, carne, sangue, pele e cutícula. Este corpo tem os seguintes membros e suas partes: as pernas, os músculos, o peito, os braços, as costas e a cabeça. Os elementos sutis são éter, ar, fogo, água e terra. A união deles entre si forma este corpo denso, e as essências dos elementos mencionados formam os sentidos: ouvido, tato, olfato, paladar e visão. Os objetos dos sentidos proporcionam alegria e tristeza ao ser individual, que é quem faz as experiências. Aqueles nécios que estão atados a estes objetos dos sentidos pela forte corrente do apego, que é difícil de romper, vêm e vão para cima ou para baixo, nascem em diferentes corpos e morrem, como obrigados pelos emissários criados por sua própria ação. Por seu apego particular ao som, morre o cervo; ao tato, o elefante; ao olfato, a abelha negra; ao paladar, o peixe; e à cor da chama, a mariposa. Você pode imaginar o que espera o homem que está apegado aos 5 sentidos. Os objetos dos sentidos são mais virulentos em seus maus efeitos que o veneno da cobra. O veneno da cobra só mata o homem quando é ingerido, enquanto que os objetos dos sentidos matam apenas pelo contato com qualquer órgão. Só aquele que está livre das terríveis amarras do desejo pelos objetos dos sentidos, que são muito difíceis de romper, está preparado para a liberação, e ninguém mais, ainda que seja muito versado nas 6 filosofias. O tubarão do desejo segura pela nuca aqueles aspirantes que, por desapego superficial, estão tentando cruzar este oceano de samsara, nascimento e morte. Este tubarão os arrancam violentamente de suas práticas e os afogam na metade do caminho. Aquele que matou o tubarão dos desejos com a espada do desapego maduro se sente livre de todos os obstáculos e cruza o oceano de samsara. Saiba que a morte logo alcança o nécio que caminha pelas terríveis trilhas dos prazeres sensórios, enquanto que aquele que conduz sua vida conforme os conselhos de um verdadeiro guru, que é quem melhor o quer, e também por seu próprio raciocínio, logra a meta. Conheça isto como a verdade. Se realmente tens o anelo de lograr a liberação, afaste-se para longe dos objetos materiais como se fossem venenosos, e cultive sempre cuidadosamente as grandes virtudes do contentamento, compaixão, indulgência, honradez, calma e autocontrole. Abandonando o contínuo esforço para emancipar-se da ignorância que não tem princípio, aquele que apaixonadamente se dedica a nutrir seu corpo, que é um objeto de gozo para outros, comete suicídio. Qualquer um que aspire em estabelecer-se no estado do ser dedicando-se unicamente a nutrir o corpo, perece como aquele que cruza o rio abraçado a um crocodilo, confundindo-o com um tronco. A paixão irracional pelo corpo e os demais objetos é a morte certa para um aspirante à liberação. Aquele que a venceu completamente merece ser livre. Vença a paixão irracional pelo corpo, pela esposa e filhos. Derrotando-a, os sábios alcançaram o supremo estado de Vishnu, liberação. Este corpo denso, feito de pele, carne, sangue, veias, artérias, gordura, medula, ossos e outras coisas sujas, deve ser desprezado. Este corpo é produzido pelas ações passadas de si mesmo, dos elementos densos constituídos pela quíntupla união dos elementos sutis. Este corpo é o meio para as experiências do ser individual, que quando está desperto, percebe os objetos densos. O ser individual, ainda que sempre esteja separado, ao se identificar com esta forma, goza pelos órgãos externos aos objetos densos, como as guirlandas, pasta de sândalo, etc. No estado de vigília, este corpo funciona plenamente. Saiba que este corpo denso é como um lar para aquele que vive uma vida no mundo. Por ele, o homem faz todos seus tratamentos com o mundo externo. As diferentes características do corpo denso são nascimento, decrepitude e morte. A infância, a juventude, a gordura, a esbeltez, etc., são suas distintas condições.
Este corpo tem várias restrições com relação à posição social, está sujeito às enfermidades e também recebe diferentes tratamentos, como adoração, insulto ou altas honrarias. Os ouvidos, a pele, os olhos, o nariz e a língua são os órgãos de conhecimento, porque eles nos ajudam a conhecer os objetos. O órgão vocal, as mãos, as pernas, etc., são os órgãos de ação. 93, 94. O órgão interno, segundo sua função, se chama manas, mente, quando refletir sobre o sim ou não de uma ideia ou objeto, buddhi, quando determina a verdade de algo, ahankara, quando se identifica com o corpo, e chitta, quando funciona buscando os objetos de gozo. Como o ouro ou a água, que conforme suas modificações levam nomes distintos, assim o mesmo prana, segundo sua função, é conhecido como prana, apana, vyana, udana e samana. O grupo dos 5 órgãos da ação, o dos 5 de conhecimento, o dos 5 pranas, o dos 5 elementos, o órgão interno, buddhi e os demais, a ignorância primária, o desejo e a ação são as 8 cidades que compõem o corpo sutil. Ouve, este corpo sutil, que também se chama corpo linga, é produzido pelos elementos básicos antes do processo de subdivisão e reagrupamento, e tem os desejos que obrigam o ser individual a ter experiências dos frutos das ações. Este corpo sutil é somente um atributo, que não tem princípio e que o ser o leva por sua própria ignorância. 98, 99. O sonho é um estado diferente da vigília. Nele o ser brilha por si mesmo. Neste estado, buddhi, o órgão interno, atua por si só, desempenhando os diferentes papéis de sujeito e objeto, enquanto o ser brilha em sua própria glória. Neste estado, o ser se mantém como testemunha sem conexão. As ações de seu único atributo, buddhi, não o mancham. Assim como a enxó e outras ferramentas são instrumentos nas mãos de um carpinteiro, assim este corpo sutil é o instrumento para todas as atividades do ser. Por isso, o Atman é perfeitamente inconexo. Ver bem, ver pouco ou não ver nada são condições do olho, devido meramente à sua aptidão ou defeito. Assim também com a surdez e a mudez, que são condições do ouvido e do órgão vocal, mas jamais são do Atman, o conhecedor. Os sábios opinam que inalar, exalar, bocejar, espirrar, secretar, deixar o corpo, etc., são funções do prana e das demais forças vitais. As características próprias do prana são a fome e a sede. O órgão interno, a mente-matéria, que está dotado do reflexo do Atman, tem seu assento nos órgãos tais como o olho, etc., e também no corpo, identificando-se com todos eles. Saiba que o ego é aquele que, identificando-se com o corpo, se torna o ator, aquele que goza ou sofre, e também assume os 3 estados, de vigília, sono com sonhos e sono profundo, quando se associa com os 3 gunas, sattva, rajas e tamas, da prakriti. Este ego se sente alegre quando são agradáveis os objetos dos sentidos, e sofredor e miserável quando são desagradáveis. Por isso, alegria e sofrimento são características do ego, e nunca do sempre bem-aventurado Atman. O agradável dos objetos dos sentidos não é próprio deles. Eles o têm porque o Atman, que é o mais querido de tudo, se manifesta neles. Assim, o Atman é sempre bem-aventurado, nunca sofre. Os Shrutis, Vedas, a percepção direta, a tradição e a inferência claramente atestam que durante o sono profundo temos a experiência da bem-aventurança do Atman, que não depende dos objetos dos sentidos. A Vyakta, a não manifestada, a Prakriti, a Vidya ou Maya, é a força do Senhor. Ela não tem princípio, os 3 gunas são seus componentes e é superior aos efeitos. Só aquele que possui um intelecto claro pode inferir sua presença. Ela é aquela que projeta o universo inteiro.
não é existente, nem é inexistente, nem toma de parte de ambas as coisas. Não é a própria, nem é diferente, nem ambas as coisas. Não está composta, nem é indivisível, nem ambas as coisas. Ela é a mais maravilhosa, não é possível descrevê-la com palavras. Esta Maya pode ser destruída pelo verdadeiro conhecimento do puro Brahman, o um sem segundo, da mesma maneira que se corrige pelo discernimento da corda a equivocada ideia da serpente. Os gunas de Maya são Rajas, Tamas e Sattva. Rajas têm o poder de Viksepa Shakti, cuja natureza é a atividade, e desta força emanou a atividade primária. Também de Rajas se produzem continuamente as modificações mentais, como o apego, tristeza, etc. Luxúria, ira, avareza, arrogância, rancor, egoísmo, inveja são os atributos deploráveis de Rajas. A tendência mundana dos seres humanos vem de Rajas, por isso, Rajas causa escravidão. Tamas tem o poder de Avriti, que cobre a realidade. Este poder faz com que as coisas pareçam diferentes do que são. Este é o poder que causa as repetidas transmigrações dos seres humanos e aquele que inicia ao poder de projeção. Até os muito sábios e eruditos ficam vencidos pelo poder de Tamas e não chegam a compreender a verdadeira natureza do Atman, mesmo quando é explicada claramente de vários modos. O que é puramente uma ilusória superposição, eles a consideram como real e aderem a seus efeitos. Oh, que poderosa é esta Avriti! Aquele que tem algum contato com esta Avriti jamais pode afastar-se da ausência do juízo correto, sempre faz juízos equivocados, carece de convicção e sempre duvida. Em seguida, o poder de projeção lhe causa incessante sofrimento. Os atributos de Tamas são ignorância, languidez, procedimento de vassalo, sonolência, negligência, estupidez, etc. Aquele que se conecta com estes atributos perde toda a compreensão e vive como adormecido ou inerte como um poste. O sattva puro é transparente como água clara. Entretanto, quando se une com rajas e tamas, causa a transmigração. A realidade do Atman se reflete em sattva, e como o sol ilumina a natureza inteira. Os signos de sattva misto, com rajas e tamas, são a completa ausência de vaidade, niyama, pureza, contentamento, etc., yama, veracidade, não matar, etc., fé, devoção, anelo de liberação, tendências divinas e afastar-se da irrealidade. Os signos de sattva puro são alegria, a realização do próprio ser, paz suprema, contentamento, bem-aventurança e devoção permanente ao Atman. Este não manifesto, avyakta, composto dos 3 gunas, é o corpo causal do ser. Seu estado especial é o sono profundo, durante o qual as atividades da mente e dos órgãos ficam detidas. No sono profundo cessam todas as percepções. Neste estado, a mente permanece como uma semente muito sutil. A prova disto é o veredito universal. Durante este período não tive noção de nada. O corpo e os órgãos, os pranas, a mente, o ego, etc., todo tipo de funções físicas e mentais, os objetos dos sentidos, prazer, tristeza, os elementos, e em uma palavra, o universo inteiro, até o avyakta, tudo isto é o não-ser. Desde o Mahat, inteligência cósmica, até o corpo denso, tudo é obra de Maya. Saiba que tudo isto e a própria Maya são o não-ser, são irreais como uma miragem. Agora lhe falarei da natureza do Paramatama, por cuja realização o homem rompe com suas amarras e logra a liberação final. Existe certa entidade absoluta que é a base permanente da consciência do eu, a testemunha dos 3 estados, vigília, sono com sonhos e sono profundo, e diferente das 5 envolturas, feitas de ana, matéria,
prana, força, manas, pensamento, vijnana, conhecimento, ananda, bem-aventurança. Esta entidade conhece tudo o que ocorre nos estados de vigília, sono com sonhos e sono profundo. Ela é consciente da presença ou ausência da mente e suas funções, e é a base da noção do eu. É o Paramatama. Aquele que vê tudo, mas não pode ser visto por ninguém, que ilumina o Budi e aos outros, mente, ego, etc., mas não pode ser iluminado por ninguém, é o Paramatama. Aquele que interpenetra este universo, mas que ninguém pode penetrar, que ao brilhar faz com que todo o universo brilhe como seu reflexo, é o Paramatama. Por sua mera presença, este corpo, os órgãos, a mente e o intelecto cumprem como servos com suas respectivas funções. Por causa daquele, é que desde o ego até o corpo, os objetos dos sentidos, prazer e as demais sensações são bem conhecidas, igual que se conhece uma jarra ao apalpá-la, porque aquele é a essência do conhecimento eterno. Este é o ser mais íntimo, o Purusha primário. Sua natureza é estar estabelecido na bem-aventurança infinita. Sua existência não varia nunca, nem tanto se reflete nas diferentes modificações mentais. Por seu mandato, os diferentes órgãos e pranas cumprem suas funções. Neste mesmo corpo, na mente sátvica, pura, na câmara secreta do intelecto, há um espaço, conhecido como o não manifestado. Ali, o Atman, de beleza extraordinária, brilha como o sol e manifesta este universo por sua própria refulgência. O conhecedor das manifestações da mente, ego, atividades do corpo, órgãos e pranas, aparentemente toma a forma deles, como o fogo toma a forma de uma bola de ferro candente. Mas ele não atua nem está sujeito a mudança alguma. Não nasce nem morre, nem cresce nem envelhece, sendo eterno não sofre mudança alguma. Não deixa de existir mesmo quando este corpo é destruído. Por ser independente, permanece igual, como o espaço depois da destruição da jarra. O Ser Supremo é diferente da Prakriti e de suas modificações. Ele é absoluto, sua natureza é o conhecimento puro. Manifesta diretamente este universo denso e sutil nos 3 estados de vigília, etc., como base do persistente sentido do eu. Também se manifesta como testemunha do intelecto, que é a faculdade determinativa. Pela mente controlada e o intelecto purificado, realiza diretamente teu próprio ser, e assim, identificando-te com ele, cruze o imenso oceano de Samsara, cujas ondas são o nascimento e a morte, e estabeleça-te em Brahman, que é a tua própria essência, e seja bem-aventurado. Esta escravidão do homem é obra da ignorância, é o resultado de identificar o ser com o não ser, e por isso sofre o nascimento e a morte. Devido a essa ignorância, o homem considera como real este corpo transitório, e identificando-se com ele, o nutre, o banha e tenta preservá-lo com diferentes objetos agradáveis, e assim permanece envolto como um verme pelas fibras do casulo. Aquele que está dominado pela ignorância se confunde e toma uma coisa por outra. A ausência de discernimento o obriga a confundir a corda pela serpente e sofrer medo e outras coisas como estas. Assim, meu amigo, se forma a corrente quando o homem se equivoca e aceita como real ao transitório. Esta avriti, cheia de ignorância, envolve o Atman, que é indivisível, eterno, o um sem segundo, cuja glória é infinita e se manifesta pelo poder do conhecimento. Esta força domina o ser, como Raul o faz com o sol. Quando seu próprio ser que está dotado de puríssimo esplendor permanece oculto, então o homem ignorante se identifica com o corpo, que é o não-ser. Em seguida, a grande força de Rajas, chamada Vikshepa, aquela que projeta, o ata com as cadeias de ira, luxúria, etc. É evidente, por experiência universal,
que no sono profundo, quando a mente fica reduzida ao seu estado causal, para o indivíduo adormecido não existe nada. Assim, a existência relativa do homem é simplesmente sua criação mental. Não há nenhuma realidade objetiva. O vento é que traz as nuvens e também as leva. Assim, ainda que a mente crie a escravidão do homem, é também a causa de sua liberação. Primeiro, ela cria no homem o apego por seu corpo e por outros objetos dos sentidos, o que o deixa atado como um animal pela corda. Depois, a mesma mente cria no indivíduo um forte desgosto pelos mesmos objetos, faz senti-los como venenos e o libera, no final, da terrível escravidão. Por isso, a mente é a única causa de escravidão ou liberação do homem. Quando está manchada pelos efeitos de rajas, a mente conduz o homem à escravidão, e ao purificar-se dos efeitos de rajas e tamas, leva o homem à liberação final. Quando pela superioridade do discernimento e da renúncia a mente adquire a pureza, se dirige à liberação. Por isso, o inteligente aspirante da liberação deve, antes de tudo, fortalecer estas duas virtudes. Na selva dos prazeres sensórios, o terrível tigre chamado mente está observando cautelosamente que os homens bons que anelam a liberação jamais passem por ali. Para aquele que busca experiências, a mente produz continuamente todos os objetos dos sentidos, sem exceção, sejam densos ou sutis. Ela cria os distintos corpos, períodos da vida, classes sociais, tribos e também todas as atividades, qualidades, meios e resultados. Alucinando ao ser individual, que é a inteligência pura, não ligada, e atando-o com as correntes do corpo, órgãos e pranas, a mente o faz vagar com as ideias de eu e meu entre os diversos prazeres e sofrimentos, que são o resultado de suas próprias ações. A causa da transmigração do homem é o mal da sobreposição, o auto-hipnotismo que o faz esquecer seu estado de ser. É a mente que cria esta corrente, de onde procedem todos os sofrimentos do homem, manchada de rajas e tamas. Por isso, os sábios que se aprofundaram nos segredos do ser e do não ser, designaram a mente como avidya, ou ignorância. É ela que faz mover o universo de um lado ao outro, como nuvens levadas pelo vento. Por isso, aquele que anela a liberação deve purificar sua mente com todo esmero. Uma vez purificada, a liberação é tão fácil de lograr como a fruta em nossa mão. Aquele que, por sua única devoção pela liberação, extirpa o apego aos objetos dos sentidos, renuncia a todas as ações egoístas e, com fé em Brahman, pratica regularmente o ouvir, reflexionar e meditar, consegue limpar a natureza rajásica do intelecto. Tampouco a envoltura mental, Manomaya, pode ser o Paramatman, ser supremo, porque ela tem princípio e fim, está sujeita às modificações, é conhecida pelo sofrimento e é um objeto, enquanto que o sujeito, o ser, jamais pode ser identificado pelos objetos. Buddhi, a faculdade determinativa, com suas modificações, e os órgãos de conhecimento, formam a envoltura do conhecimento, Vijnanamaya, que é a causa da transmigração do homem. Esta envoltura do conhecimento, que parece ser inteligente pelo reflexo do poder de Chit, o ser, é uma modificação da Prakriti, está dotada da função do conhecimento e sempre se identifica totalmente com o corpo, órgãos e etc. 186-187. Esta envoltura não tem princípio, se caracteriza pela ideia do eu, chama-se Jiva, homem individual, e faz tudo no plano relativo. Pelos desejos anteriores, faz o bem e o mal e experimenta seus resultados. Tomando distintos corpos em diversas esferas, vem e vai. É esta envoltura que tem os estados de vigília, sonho e sono profundo, e as experiências de prazer e dor.
ela sempre se equivoca pensando que são seus os desejos, funções e atributos dos distintos períodos da vida que pertencem ao corpo. Esta envoltura é muito luminosa por estar próxima ao ser. Pela identificação com este upadi qualificativo, o ser sofre a transmigração. O alto-luminoso Atman, o conhecimento puro, brilha no coração entre os pranas. Ainda que imutável, se transforma pelo upadi da envoltura do conhecimento no apoderado e experimentador. Ainda que sendo o ser o único que existe, assumindo as limitações de Buddhi e identificando-se erroneamente com esta entidade totalmente irreal, como consideramos uma jarra diferente da argila da qual está feita. A diferença é só nome e forma. Por sua conexão com os Upadis, as modificações da Prakriti, o Paramatman, ainda que por natureza seja perfeito e imutável, assume as qualidades dos Upadis e parece atuar como eles, igual ao fogo, que não tem forma, assume a forma da bola de ferro incandescente. Perguntou o discípulo: seja pela noção ilusória ou por qualquer outra causa, o Ser Supremo chegou a considerar-se como Jiva, ser individual, e este Upadi não tem princípio. Bem, o que não tem princípio é considerado como infinito. Por isso, o estado de ser como Jiva não terá fim, e suas transmigrações continuarão. Então, ó venerado Guru, como haverá liberação para o ser? Por favor, queres me explicar isto? Respondeu o Guru: fizeste a pergunta justa, ó sábio. Agora escuta com atenção. A imaginação, que foi enfeitiçada pela ilusão, jamais pode ser aceita como um fato. Salvo por obra da ilusão, não pode haver nenhuma conexão entre o ser e o mundo objetivo, porque o ser é sempre inconexo, sem forma e está além das atividades. É como no caso do céu, o qual, ainda que não tenha cor alguma, por erro as pessoas lhe atribuem a cor azul. O estado como Jiva do Atman, ainda que este último seja o Sakshi, testemunha, foi produzido pelo Upadi de Buddhi, e não é real nem permanente. O Atman está além das atividades e qualidades e é realizado muito intimamente como conhecimento e bem-aventurança absoluta. Como este estado por natureza é irreal, desaparece quando termina a ilusão. Esse estado continua enquanto existe a ilusão, a qual nasce por falta de discernimento. Confunde-se a corda com a serpente enquanto dura a ilusão, e a serpente desaparece quando tal ilusão deixa de existir. Da mesma maneira, a vidya, ignorância e seus efeitos são considerados como sendo sem começo. Mas quando nasce vidya, conhecimento superior, a totalidade dos efeitos de avidya e ela própria, ainda que sejam sem começo, se desvanecem como as coisas de um sonho ao despertar. É evidente que o universo fenomenal não é eterno, ainda que não tenha um princípio definido, como a Pragabhava, prévia não existência. 201. Vimos que a Pragabhava, ainda que não tenha um começo definido, tem seu fim. Assim, o estado de Jiva que foi imaginado no Atman por sua relação com os Upadis como o Buddhi, não é real. Em troca, o Atman é essencialmente distinto do ser individual. A relação entre o Atman e o Buddhi vem da ignorância. O término da Upadi ocorre unicamente quando se logra o conhecimento puro e nunca por outros meios. Segundo os Shrutis, os Vedas, o conhecimento puro consiste na realização de que o Jiva e Brahman são idênticos. Logra-se esta realização pelo perfeito discernimento entre o ser e o não ser. Por isso, se deve discernir entre o ser individual e o ser eterno. 204, 205. Como ao tirar o barro da água barrenta de novo aparece a água cristalina, assim, ao tirar a mancha, o Upadi, o Atman se manifesta em toda a sua glória. Quando se desvanece a irrealidade, este mesmo ser individual é definitivamente realizado como ser eterno. Por isso, se deve resolver firmemente limpar todos os conceitos de ego, etc., que colocamos sobre o ser eterno. Esta envoltória de conhecimento, Vijnanamaya, que estamos falando, não pode ser o Paramatman pelas seguintes razões. É sujeita a mudanças, é insensível, é limitada, é um objeto dos sentidos e sua presença não é constante.
Não se pode aceitar a irrealidade como o eterno. Atman. A envoltória da felicidade, Anandamaya, é aquela modificação da Prakriti que se manifesta captando o reflexo do Atman, que é bem-aventurança absoluta. Os atributos dessa envoltória são os distintos graus de prazer. Ela se manifesta quando se apresenta diante de nós algum objeto agradável. No sono profundo, esta envoltória da felicidade tem sua maior demonstração, enquanto que se manifesta parcialmente nos estados de sono com sonhos e vigília, quando se aproxima de nós algum objeto ou ideia agradável. Tampouco a envoltória da felicidade é o Ser Supremo, porque tem atributos mutáveis, é uma modificação da Prakriti, é o efeito das boas obras do passado e está aderida às demais envoltórias, que também são modificações. Quando todas estas 5 envoltórias foram eliminadas pelo raciocínio sobre os ditos védicos, como neti, neti, isto não, o que resta como ponto culminante do processo de discernimento é o sakshi, a testemunha, o conhecimento absoluto, o Atman.